Bem-vindo, família, a mais um domingo na comunidade Paz Life. Não te esqueças que já iniciamos os nossos encontros presenciais às 9h30 e às 11h30. Te esperamos! Uhul! Tesouro que possa ganhar, saciar.
agora chegou o momento de sermos generosos. Na descrição deste vídeo vão ficar os nossos dados bancários para transferências de dízimos e ofertas. Teu é o nome acima de todos, Teu é o reino, sempre reinarás. E Teu é o poder, derrotaste a morte, és rei. Teu coração bate hoje em nós, Tu é a glória e a fama, Senhor. Pelo amor que nos tens dado, hoje queremos cantar ao Rei poderoso, ao que nos salvou. A glória e a honra a Ti, Senhor. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. As estrelas, Teu é o céu, a terra é o mar, e Tuas as vozes que hoje me louvam. Todos podemos cantar ao Rei poderoso, ao que nos salvou. A glória e a honra a Ti, Senhor. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. Por Sua imensa graça, por Seu eterno amor, todos os meus pecados perdoou. Com mãos levantadas vamos cantar ao Rei poderoso, sempre adorar. Olá a todos, espero que estejas bem aí na sua casa, de onde estiver nos assistindo. E neste dia, queria te convidar a pensar um pouco sobre o que de fato é a igreja. Igreja, nós ouvimos essa palavra e logo imaginamos uma comunidade de pessoas religiosas, não é? Ou um lugar para ir. Eu vou à igreja esse domingo, não é? No domingo é comum as pessoas irem à igreja, alguns vão ao sábado, mas é como se fosse um lugar. E na verdade, a Bíblia, quando se refere à igreja, refere-se sempre a um grupo de pessoas, nunca a um lugar. Um grupo de pessoas que seguem a Jesus. Porque a palavra eclesia, que é uma palavra grega, que é a palavra que nós traduzimos como igreja, faz referência a um grupo de pessoas ao redor de um assunto, era uma assembleia. E Jesus resolve então formar a sua eclesia, a sua igreja.
Às vezes nós fazemos ideia de que esse lugar deveria ser um lugar de pessoas perfeitas e fantásticas, pessoas incríveis. Claro, nós pensamos que aqueles que seguem a Jesus deveriam ser muito, muito parecidos com Jesus, não é mesmo? E de fato nós estamos numa caminhada buscando ser parecidos com Jesus. Mas é verdade que nós não somos perfeitos. É verdade que nós estamos muito longe de ser perfeitos, não é mesmo? E eu queria, junto com você nesse dia, pensar um pouco sobre isso. Olhar para a Bíblia, que é o livro onde nós acreditamos está a verdade, onde está a palavra que veio de Deus, é a mensagem de Deus para o ser humano. Ali nós podemos ver que Deus não quis pôr pessoas somente perfeitas na história. Já pensou se nós lêssemos a Bíblia e só houvessem pessoas perfeitas? Talvez a gente pensaria, fogo, nunca vou chegar nisso, não é mesmo? Mas, na verdade, Deus permite que a Bíblia traga a história de pessoas imperfeitas, de pessoas que falhavam, de pessoas que escolheram caminhos errados também e de pessoas que lutaram e tentaram e se esforçaram para ser o melhor possível, mais parecidos com Jesus, que é o que nós queremos ser também. Bem, por que eu falo isso? Para que a gente pense junto sobre a realidade. Jesus nos chamou não somente para ser um grupo de pessoas que o seguem, mas para sermos como uma família. A Bíblia traz a ideia de igreja como um corpo, onde existem as partes diferentes, não é, do corpo, mas também a Bíblia traz essa imagem que nós somos famílias de Deus. Nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Nós escolhemos seguir Jesus, então através do sangue de Jesus agora somos feitos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em João, que aquele que crê em Jesus agora é feito filho de Deus. E é um convite que Jesus nos faz de segui-lo, de crer nele, no seu nome, no seu sacrifício na cruz e assim sermos feitos filhos de Deus. E a partir desse momento passamos a ser família de Deus. O convite de Jesus não é para que a gente venha aos domingos nos reunir para fazer um culto, um momento muito bonito, com música, com uma pessoa a falar belas palavras. Não, Jesus nos convida a sermos família. Se tu pensares na sua família, na sua casa, de fato, como é? É formada só por pessoas todas iguais? Só por adultos? Só por crianças? Só por idosos? Família é formada por pessoas diferentes, por idades diferentes, com dons diferentes, com temperamentos diferentes, não é mesmo? Isso é uma família. E Jesus nos chama a fazer parte de sua família. E às vezes nós nos sentimos, não sei se tu te sentes assim, mas eu às vezes me sinto assim, como alguém inadequada para estar na família de Deus. Eu tenho tantas falhas, às vezes tenho um temperamento que não é dos melhores, enfim, nós somos imperfeitos, não é? E às vezes parece que não tem um lugar nessa família. Mas Jesus nos mostra desde quando ele iniciou a sua igreja, que todos têm lugar nessa família. Vamos pensar um pouquinho nos discípulos de Jesus. Quem eram eles? Eram homens fantásticos? Não. Jesus escolhe 12 para andar mais perto dele logo no início. E dos 12 nós podemos ver aqui, por exemplo, Pedro. Pedro ficou muito conhecido, né? Se nós conhecemos a história de Pedro logo lá na frente, Pedro, um grande pregador. Uau, Pedro, o apóstolo. Mas Pedro era um pescador, provavelmente não tinha muito estudo, sua especialidade era a pesca, mas a gente vê os relatos na Bíblia de que ele era um homem inconstante, muito impulsivo, bastante bruto, tinha lá seus altos e baixos, não era muito constante. João também é um dos apóstolos que nós pensamos, uau, João! Pois, mas João era muito jovem, também era pescador. Jesus chamou ele seu irmão de filhos do trovão. Mateus era um judeu que era cobrador de impostos. Talvez tu possa pensar, uau, cobrador de impostos, ele tinha um trabalho, mas para o povo dele ele era tido como traidor. E Jesus escolhe esse homem para fazer parte da sua família, da sua igreja.
Natanael, ou conhecido também como Bartolomeu, quando o Filipe foi falar com ele sobre Jesus, o questionamento dele foi até preconceituoso. Ele disse: o quê? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Tomé nós conhecemos bem, não é? Está aí entre o dito popular que Tomé era um homem extremamente incrédulo, pessimista, e Jesus escolhe ele. O que dizer de Simão, o Zelote? Tu sabes quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram uma facção judaica radical que acreditava que haveria uma revolução armada quando o Messias chegasse contra os romanos. Imagine só que povo que Jesus escolhe, quem são as pessoas que Jesus escolhe para dar com ele. E o que nós podemos dizer de Judas Iscariotes, conhecido por todos nós como traidor de Jesus. E Jesus escolhe ele. Eu queria te dizer que não importa quem tu sejas, mas Jesus te convida a ser da família dele. Jesus te convida a ser da família de Deus. Nessa família há espaço para todos nós. O que é mais incrível é que Jesus não chama somente essas pessoas, a mim e a ti, para sermos alguém que nos reunimos e ok, boa semana para ti, meu irmão, boa semana para você. É mais do que isso. Ele nos chama a cumprir uma missão na terra. Jesus delega a sua missão e nos convida a participar. Sim, ele chama a cada um de nós imperfeitos, com as nossas falhas, mas ele deposita sua confiança em nós para seguir levando a mensagem de Cristo, a mensagem de amor e de salvação e de arrependimento. Jesus nos convida a fazer parte disso, mesmo que nós sejamos inadequados para essa função. É interessante, em João, no capítulo 20, versículo 21, Jesus disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus nos convida a fazer parte da sua família. E Jesus também nos convida a fazer parte da sua missão. E isso é ser igreja. Talvez tu tenhas alguma decepção com a igreja. E eu percebo. Nós somos pessoas e as pessoas por vezes podem nos machucar, podem nos decepcionar. Mas o que é ser igreja vai muito além das nossas falhas. Passa também pelo perdão, passa por dar mais uma chance, passa por intimidade, e a intimidade também traz dificuldades algumas vezes, não é mesmo? Ser igreja passa também por olharmos para o mesmo alvo. E quando olhamos para o mesmo alvo, deixamos de lado as diferenças para cumprir com a missão que Jesus pôs nas nossas mãos. Se a igreja também passa por respeitar a limitação do outro, por respeitar a idade do outro e aquilo que ele gosta, não gosta. Tem a ver também, como com uma família, tem a ver com ceder, às vezes abrir mão daquilo que eu gostaria para que o outro também esteja bem. Isso é ser igreja, isso é ser família. E foi para essa família que Jesus nos convidou. E Ele, então, não só nos convida a fazer parte disso, como nos convida a fazer parte da sua missão. Eu queria destacar hoje um outro personagem que tem me chamado muita atenção na Bíblia. Haveriam vários outros, mas eu vou ficar com esse para que a gente não se alongue muito no tempo. Mas te convido a ler o livro de Atos na Bíblia, que é a história da igreja. E ali nós podemos ver o plano de Deus para a igreja, mas também perceber que a igreja, mesmo aquela primeira igreja, onde Jesus depositou ali então a confiança, né, de que começassem a espalhar o evangelho de Jesus pela terra, mesmo naquela primeira igreja, aquela igreja não era perfeita, porque é formada por pessoas com boas intenções, querendo fazer o melhor, querendo cumprir com a missão de Jesus, mas falhas. A igreja de Jesus não é formada só por pessoas que se destacam. E eu queria dizer isso nessa manhã, neste dia, para que o teu coração também seja desafiado. Não importa quem tu és, quais são as suas características ou as suas debilidades ou as suas qualidades.
Jesus também te chama a fazer parte dessa missão. Às vezes, nós somos chamados a coisas de destaque, né? Pedro, logo no início da igreja, faz um grande discurso e muitos se convertem a Jesus. Mas também há homens e mulheres que surgem na história da igreja para momentos específicos. Causam um grande impacto por uma atitude pequena, mas pela disposição de fazer parte dessa família, pela disposição e pelo entendimento de que faziam parte e poderiam contribuir quando Jesus assim pedisse. Por isso eu queria, entre outros textos que nós poderíamos escolher para pensarmos hoje, eu queria te convidar a ler em Atos 8 um pequeno trecho que fala sobre um homem chamado Filipe. A Bíblia não fala deste Filipe antes dessa ocasião. Depois deste texto que nós vamos ler, Filipe só aparece logo a seguir falando com um eunuco, com um homem etíope, quem ele fala da mensagem de Jesus. Mas é só. Filipe não, aparentemente, aqui até onde nós sabemos, não era um homem de destaque, não tinha grandes estudos, não tinha sido escolhido pela igreja como um líder. Mas a Bíblia diz que quando começa a perseguição sobre a igreja, lá em Atos, as pessoas começaram a fugir de Jerusalém. E nesse caminho eles foram espalhando a mensagem. Veja só, nós vamos ler Atos 8, a partir do versículo 4. E diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe não era alguém de destaque, Filipe não tinha um passado, não fazia parte do clero, não fazia parte dos sacerdotes, não. Era um homem que cria em Jesus, que entendia essa mensagem e sabia que fazia parte de uma família e sabia que Jesus tinha deixado na sua mão, assim como de outros irmãos, a tarefa de levar a mensagem de Jesus às outras pessoas. E mesmo fugindo da perseguição, mesmo sob ameaça, ele cumpre com essa tarefa. E mesmo sendo alguém que não tinha uma história, não era um homem importante, pelo menos aos olhos dos homens, a Bíblia conta que, no versículo 8 diz, houve grande alegria naquela cidade onde ele passou, porque levou a mensagem de Jesus e levou cura e levou libertação àquele povo. Bem, teriam outros versículos, muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas assim. Por exemplo, se pensarmos naquele menino que entrega os pães e os peixes para a multiplicação dos pães. Quem era esse menino? Nós não sabemos nada sobre ele, nós não sabemos o seu nome, não sabemos sua idade, só sabemos que aparentemente sua mãe tinha preparado um lanchinho para que ele fosse ouvir a mensagem de Jesus e não ficasse com fome, pudesse ali se alimentar. E aqueles pães e aqueles peixes foram uma parte do milagre que Jesus faz para alimentar uma multidão. Tu pode se sentir muito pequeno em meio a essa família de Jesus. Não importa se tens muitos talentos, talentos aparentes ou não. Não importa se tu tens um passado difícil, porque quando nós conhecemos a Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá a chance de recomeçar. Ele nos dá a chance daquele passado de pecado, de erros, ser apagado, ser perdoado e agora recomeçarmos a nossa vida. Jesus nos convida a fazer parte de uma família. Jesus nos convida a fazer parte de uma missão. Não importa quem tu és, não importa se tu tens uma história ou não tem uma história como Filipe.
mas tu podes ser usado por Deus para levar a mensagem de Jesus, de esperança, de amor, de paz, de arrependimento, de mudança de vida para tantos outros e abençoar inclusive cidades, como foi o caso de Filipe. Haveriam outros exemplos como Ananias. Ananias era um crente fiel, estava a orar e de repente Deus diz para ele: Ananias, vai ter com Saulo e ore por ele, porque ele é um vaso escolhido meu. E Ananias até fica com medo, porque Saulo era um perseguidor da igreja, mas Deus tinha um outro plano agora para a vida de Saulo. E Ananias obedece e vai orar por Saulo. E as escamas dos olhos de Saulo caem, e agora ele volta a ver, após um encontro fantástico com Jesus, e aí tu podes ler lá em Atos, não vou contar essa história agora, mas ali Ananias é usado por Deus para abençoar a vida de Saulo, que depois se torna um grande pregador. Nenhum grande pregador, ninguém que se destaque na família de Deus em alguma posição maior ou que colha assim frutos muito aparentes, ninguém faz nada sozinho. E eu queria te dizer isso. Não importa se tu achas que o seu trabalho é muito pequeno. Não importa se o seu trabalho é limpar a casa de banho na igreja, não importa se o seu trabalho é atender as pessoas na porta, ou entregar um cabaz, ou pregar, ou estar no grupo de louvor. Cada um de nós tem uma função no reino de Deus. Cada um de nós é importante. Quem seria Saulo se Ananias não tivesse obedecido e ido orar por ele? Nunca, talvez teria sido Paulo, não sei. Nós não podemos dizer isso, mas Ananias teve um papel importante nesse processo. O que dizer de Barnabé? Barnabé foi um homem que simplesmente aparece ali na Bíblia como alguém que vem entregar uma oferta. E mais tarde é ele que vai atrás de Paulo, que antes ainda era Saulo, não é mesmo? Que tinha sido um perseguidor e anda com Saulo, investe na vida de Saulo até que ele se torne Paulo, um grande pregador. Um apóstolo Paulo que nós conhecemos, que abriu tantas igrejas, que levou a mensagem de Jesus a tantas pessoas, sofreu por isso também e escreveu cartas de orientação para nós, que nós usamos até hoje para as igrejas. Mas Paulo existiu como Paulo, porque um dia houve um Barnabé que andou com ele. E talvez Barnabé não tenha tanto destaque na Bíblia como Paulo, mas Barnabé foi extremamente importante. Também podemos pensar ainda no livro de Atos, a vida de Priscila e Áquila. Era um casal que eram fazedores de tendas. Paulo também tinha essa profissão. E eles se conhecem. E então, Priscila e Áquila agora andam mais próximos de Paulo. Mas um dia Paulo sai da cidade e vai pregar em outro lugar. E naquele momento chega na cidade um rapaz cheio de temor a Deus, querendo falar da mensagem de Deus. O problema é que ele conhecia somente o batismo de João Batista, que não falava da salvação em Jesus ainda. Falava de arrependimento, mas ainda não falava da mensagem de Jesus. Então Priscila e Áquila, entendendo que faziam parte da família de Deus, entendendo que faziam parte da missão de Deus na terra, não esperam Paulo voltar e dizem: Paulo, olha, aquele rapaz precisa ser orientado. Não. Eles não esperam Paulo voltar. Eles assumem o seu papel também de cristãos, chamam aquele rapaz que se chamava Apolo e o orientam. Olha, estás a pregar isso, isso é bom, mas ainda existe isso, que é o Evangelho de Jesus. E a Bíblia conta ali no livro de Atos que depois disso, Apolo sai ainda a pregar a muitos lugares, agora com a mensagem completa. E eu queria te dizer que talvez se Priscila e Áquila não tivessem entendido o seu papel naquele lugar, Apolo continuaria com a mensagem pela metade, a pregar algo sem a essência do Evangelho de Jesus. Não sei se tu estás a perceber, mas o que eu quero te dizer hoje é que o Senhor conta contigo. Veja, Ele não precisa de nós. Deus podia ter entregue essa mensagem de salvação de outras formas, podia ter até usado anjos, mas nos deu esse privilégio de ser igreja. Eu sei que a igreja tem muitas dificuldades. Eu sei que por ser formada por pessoas traz uma série de questões. Não é fácil nos relacionarmos, é verdade.
Mas o amor que vem de Deus é o que pode nos ajudar a superar as coisas. Eu queria terminar essa mensagem de hoje com uma ilustração. Talvez todo o tempo que tu estás a me ouvir, não percebeste que aqui ao meu lado tem uma vela. Sim, talvez se ela tivesse acesa, tu terias no mínimo dado alguma atenção para ela, não é? Porque a função da vela, apesar de às vezes ser cheirosinha, né, poder ficar apagada, mas a função real da vela é dar luz. E se ela não está a dar luz, fica ali sem propósito. Talvez tu vais a uma igreja, ou faz parte mesmo da comunidade da paz, como eu, mas estás assim, como uma vela apagada. O convite de Jesus é para que nós espalhemos a sua luz e cumpramos com o nosso propósito. Talvez, se a vela tivesse acesa, tu terias visto. O convite de Jesus é: venha fazer parte dessa família. Se tu ainda não conheces Jesus, ainda não anda com Ele, hoje, aí onde estás, pode simplesmente pensar em Deus e fazer uma oração e dizer: Jesus, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero crer no Senhor como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, e quero fazer parte dessa família. E se fizeres essa oração, tu podes ou escrever aí nos comentários, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, pode procurar alguém da igreja. Também, se fizeres essa oração, procure aqui, venha ao culto presencial, venha nos dizer isso, porque nós queremos andar contigo como uma família. A família é também para ser um orientar o outro, para um apoiar o outro, para assim como Barnabé andou com Paulo, orientou, caminhou, assim como Ananias orou por Saulo, nós queremos orar por ti. Assim como Priscila e Áquila corrigiram o caminho de Apolo, nós queremos poder fazer isso contigo. Essa é a função da igreja, um apoiar o outro, um lugar seguro para um apoiar o outro. Queria também dizer para ti que talvez já esteve numa igreja, já fez parte de uma família assim, faz parte da família de Deus, mas tem feridas no seu coração, tem mágoas no seu coração com relação à igreja. Eu queria te dizer, não desista da igreja, porque a igreja é um projeto de Deus. A igreja, meu irmão, não pode ser tu sozinho na sua casa, porque a igreja é formada por pessoas, não por uma pessoa. Nós não podemos ser um corpo se uma parte do corpo está longe. Nós também não somos igreja só por vir ao templo. Nós somos igreja quando andamos uns com os outros. Isso é ser família. E eu sei que algumas vezes a igreja não cumpre com isso. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua decepção com a igreja. Mas eu queria te estimular a não ficar nesse lugar de decepção, de frustração. Mas levar isso aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar a estar perto da família de Deus. Isso é importante para a tua vida também. E é importante para nós como igreja te ter aqui. Fazes falta, porque és uma parte do corpo que está doente e a gente quer ter você aqui, quer te ter curado, para juntos fazermos a missão de Deus. Nós queremos, o meu desejo é que tu e eu sejamos a vela acesa, a cumprir com o nosso propósito. Jovem, tu que talvez te sentes como se não houvesse propósito na sua vida, a sua vida tem um propósito, tem um propósito em Jesus. Procure Jesus. Se não souberes por onde ir, procure uma igreja, procure quem possa te orientar, mas não ache que a sua vida não tem um propósito. Sua vida tem propósito, tem razão de ser. E Jesus faz esse convite: venha a mim. A Bíblia diz: venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está de braços abertos para te receber. E mais do que isso, Ele não quer só te receber, te abraçar e te confortar, isso Ele quer sim, mas Ele quer pôr trabalho nas suas mãos, Ele quer fazer sua vida ter um propósito, ter uma razão de ser.
Eu encerro então te dizendo, venha fazer parte da família. Venha fazer parte dessa família. Nós queremos caminhar juntos, nas suas dores, nas suas alegrias. Quando eu estiver errado, eu quero que tu, meu irmão, possa me corrigir. Eu quero que quando eu tiver uma dor também eu possa chorar contigo e tu orares por mim. A igreja é feita assim, na caminhada, nesta caminhada de acertos, de erros, mas numa caminhada para cumprir o propósito que Jesus nos deu, de levar sua mensagem a todos os outros que ainda não o conhecem. Fica o convite, aceite fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa família de Deus. Eu queria fazer uma última oração antes de encerrarmos. Deus, obrigado pelo privilégio de ser igreja. Obrigado porque somos igreja, somos o teu corpo, somos a tua igreja, a igreja de Jesus, que pode levar a palavra de Deus, a mensagem de Jesus ao mundo. Senhor, eu quero interceder nesse momento por essas pessoas que nos ouvem e pedir que aquele que ainda não teve um encontro com Jesus e ainda não faz parte dessa família, que hoje ele possa escolher aceitar o teu convite e fazer parte da família de Deus. Também orar por aqueles que fazem parte da família, mas não estão a cumprir o seu propósito. Senhor, desperta o nosso coração a entender que ser igreja é mais do que participar de um culto. Ser igreja é abençoarmos uns aos outros, é amarmos uns aos outros, apoiarmos uns aos outros e levar a mensagem de Cristo ao mundo. Eu quero também interceder por aqueles que em algum momento da sua caminhada cristã tiveram uma decepção com a igreja, uma frustração. E eu quero te pedir, Senhor, cura esses corações e dá a eles também coragem, Senhor, para voltar a esse relacionamento, para voltar a fazer parte dessa família, estar perto dessa família, para que sejam curados e também sejam bênção a outros e a igreja possa ser bênção sobre a vida desses irmãos. Que momento tão maravilhoso, numa palavra tão espetacular. Esperamos no próximo domingo, na mesma hora, 10h30, partilhe este vídeo e abençoa mais alguém.